Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso de número 9. Lucas 18, a partir do verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Podeis assentar. Meus amados irmãos, às vezes nós pensamos que a doutrina, o ensino concernente à justificação, a nossa absolvição do tribunal de Deus, quando não é mais a nós imputado o pecado, mas nos é imputada a justiça de Cristo, seus méritos, sua vida reta é contabilizada como se a tivéssemos vivido. Nós às vezes pensamos que este ensino só ganhou expressão através do apóstolo Paulo, mas nós vemos aqui Jesus usar a expressão justificar. Na verdade, as sementes de todas as doutrinas do Novo Testamento já se encontram no ensino de Jesus. Nós temos um episódio em que ele disse ao paralítico: em quem viu fé, perdoados são os teus pecados, tem bom ânimo. Naquele momento ele não apenas assegura perdão de pecados imediato através da fé, mas ele diz: tem bom ânimo, indicando que pela sua palavra aquele homem poderia se certificar da posse do perdão e, portanto, ter certeza da sua salvação. De semelhante modo, em relação àquela mulher que outrora pecadora, agora convertida aos pés de Jesus, chorava e com lágrimas lavava os seus pés e com os cabelos os enxugava. Jesus explicou que a razão de ela portar-se daquela maneira, com tanta devoção e gratidão, é que ele havia dito: perdoados são os teus pecados. E ela tomara posse desse perdão e certa de sua salvação estava ali aos pés de Jesus. Portanto, nós vemos a salvação pela graça mediante a fé. No caso desse paralítico, no caso dessa mulher, a imediata remissão de pecados, como nós vemos também ali diante do malfeitor que no último instante, crucificado ao lado de Cristo, se arrependeu. Ele reconheceu o seu pecado quando ao outro reprovou, dizendo: estamos aqui porque merecemos, mas este não fez mal algum. Naquele momento ele reconhece que é um pecador, mas que a razão de Jesus morrer ali não era por algum pecado que houvesse cometido, mas para levar os nossos. E ali, contrito, reconhecendo sua culpa, ele apela em fé a Cristo, dizendo: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. De imediato, Jesus lhe assegura perdão e lhe confere certeza de salvação, dizendo: eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aqui nós temos a história deste fariseu e do publicano, que se arrependeu.
E Jesus diz assim no versículo 14 de Lucas 18: digo-vos que este, o publicano contrito, desceu, note, justificado para a sua casa e não aquele. Ele mostra aqui que a justificação é um ato instantâneo, é um ato imediato e definitivo, porque a igreja romana, ela não aceitou a mensagem da reforma no século XVI, porque ela entendia a justificação como um processo. Ela confundia a justificação com aquilo que nós evangélicos chamamos de santificação. Para ela, justificação não seria a pessoa ser declarada justa, ou uma justiça de outro, no caso de Cristo, nos ser imputada. Antes, justificação seria a pessoa ser tornada uma pessoa justa, e ela só era justa perfeitamente quando já tivesse chegado à conclusão do seu processo santificador. Para a igreja romana, os fiéis estavam em processo de justificação, mas não poderiam dizer que eram justificados ainda. Por isso ela consegue falar em justificação pelas obras, porque somente quando a pessoa pudesse mostrar-se justa por obras perfeitas, ela poderia dizer que estava justificada plenamente. Até lá ela estava no processo. As pendências restantes na hora da morte, ela teria que, por si mesma, resolver sofrendo as penas do purgatório, para que pudesse depois entrar no céu. Para a igreja romana, o termo justificação pela fé diz algo diferente de nós, porque para eles a fé não é pessoal. A confiança em Jesus Cristo pessoal como único e suficiente Salvador. Antes, a fé para a igreja romana é uma relação com a instituição. A fé é uma condição de submissão aos dogmas e ensinos da igreja. Uma pessoa em fé estaria sempre ouvindo o que a igreja institucional, no caso, para eles, a igreja romana, diz, submetendo-se aos sacramentos, participando dos sacramentos, penitências, para buscar alcançar esta perfeição. Mas nós vemos aqui que a compreensão de Jesus não era essa. Eu poderia apelar para Paulo também, mas eu quero mostrar que Jesus assumia a doutrina da justificação como a compreendemos. Paulo é muito claro, Romanos 5 diz: tendo sido justificados, é passado, aconteceu pela fé, agora nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus nos justifica, quem os pode condenar? E note que para Paulo justificação não é o homem ser tornado justo, é o oposto de ser condenado. Ele toma o termo justificação não no sentido filosófico dos católicos, mas no sentido forense, judicial, dos romanos e do próprio Velho Testamento. Tanto que ele diz: quem tentará acusação? Note, a linguagem é de um julgamento contra os escolhidos de Deus. Deus é quem os justifica, quem os condena. Ser justificado, ele está em oposição a ser condenado, receber uma sentença favorável de absolvição, é ser declarado inocente, justo, é as acusações não serem aceitas. E Paulo sempre fala da justificação como fato consumado. Creu Abraão em Deus, ele cita o Gênesis. Isso lhe foi imputado com justiça. A justiça que temos é-nos imputada, não se desenvolveu em nós, foi-nos atribuída. É a justiça de Cristo, é a vida reta que Jesus viveu antes de ir à cruz, que ele viveu por nós, para que fosse considerada como nossa. Assim como lá na cruz ele recebeu os nossos pecados, como se ele os tivesse cometido e pagou o preço da nossa redenção. Paulo é muito claro quanto a isso, mas Jesus também. Jesus fala que este publicano desceu justificado, fato consumado. Justificação como um ato instantâneo e definitivo. Algo aconteceu lá no templo, enquanto ele estava orando, pelo que ele foi justificado e desceu para casa, ele saiu do templo.
justificado, e o outro não. O outro que invocava os seus méritos e obras. E, meus amados irmãos, esse texto é importante também, porque veja só, quando Jesus contou essa parábola, ele ainda não tinha morrido e nem ressuscitado. Essa parábola retratava como as coisas aconteciam no Velho Testamento, até a morte e ressurreição de Jesus Cristo era dessa forma. O que eu quero dizer é que a maneira de alguém ser justificado diante de Deus no Velho Testamento é igual à maneira de a pessoa ser justificada diante de Deus no Novo Testamento. O método de salvação, o caminho de salvação sempre foi o mesmo. Os do Velho Testamento criam profeticamente em Cristo. Os do Novo Testamento creem no Cristo que já veio. Os do Velho Testamento criam uma promessa que ainda haveria de cumprir se nós cremos no Evangelho, nas boas notícias, no cumprimento da promessa. Mas, embora a fé possa estar se dirigindo ao futuro ou ao fato consumado, ela é sempre por intermédio do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus disse em João 8 acerca de Abraão: Abraão viu o meu dia, ou seja, por meio das promessas de Deus, ele contemplou o futuro, quando Cristo viria. Ele disse: ele viu o meu dia e alegrou-se. Ele creu profeticamente em Cristo. O caminho para o homem ser justificado diante de Deus sempre foi o mesmo. Embora o Velho Testamento seja chamado de dispensação da lei, não foi pela lei que alguém foi justificado diante de Deus, mesmo no Velho Testamento. Nunca pela lei alguém pode ser justificado diante de Deus. A Bíblia diz: pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele. O que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. E mesmo no Velho Testamento, chamada dispensação da lei, o Evangelho estava lá em forma de promessa futura. E aqui nós podemos ver, irmãos, como era alguém salvo no Velho Testamento, para vermos que não difere muito do que nos acontece agora. É interessante observar que Jesus está contando uma parábola. Uma parábola sempre recorria a alguma coisa que era do cotidiano das pessoas. Portanto, é como se esta experiência que ele está falando não fosse uma experiência excepcional. Era a experiência normal de quem era salvo. Uma parábola apelava para uma festa que um pai dava para o seu filho, para um semeador que saía plantando a semente, fatos do cotidiano. Logo, o que ele está aqui descrevendo era algo que acontecia. Quando ele fala de justificação, quando ele conta esse episódio, ele presume que os seus ouvintes judeus estavam entendendo o que ele estava falando, estavam compreendendo o que ele estava dizendo. Jesus, como disse eu, não tinha morrido e ressuscitado. Ele estava contando uma história sobre um homem que foi salvo, como se estivesse ainda no Velho Testamento, e um que buscou um caminho de salvação errado e foi rejeitado. Então, nós temos aqui no verso de número 10: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. É curioso que Jesus tenha dito orava consigo. Ele, na verdade, não estava falando com Deus. Se ele estivesse diante do Deus verdadeiro, irmãos, ele não teria essa arrogância de dizer isso. Isaías era um profeta temente a Deus, mas quando teve uma visão do Cristo em seu trono, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Este fariseu, para falar tão pretensiosamente, ele de fato não estava falando com Deus, ele estava falando para ele mesmo.
Ele estava procurando se persuadir daquilo que dizia. O texto diz que ele orava consigo, com ele mesmo, desta maneira: ó Deus, era um teatro, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele elevava a sua própria estima, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Meus irmãos, os homens que buscam salvação por obras, eles sempre fazem comparações com os outros. Pode prestar atenção. Quando ele diz que pode ser salvo pelas obras, ele diz: eu não sou ladrão, nunca roubei ninguém, eu nunca matei, eu não sou um Hitler. Porque ele sabe que se ele fosse se comparar com Deus, ele ia ter que admitir que era pecador. É diante de Deus, é contrastados com Deus em sua absoluta santidade, que como Isaías, que teve a visão de Cristo e se espantou, nós vemos a nossa miséria. Os homens que procuram invocar a salvação por meio de suas obras têm uma oração retórica, onde falam consigo mesmos. Quando evocam suas obras, eles não contrastam o que são com Deus, onde fatalmente se veriam pecadores. Eles contrastam com alguém que é pior do que eles, ou pelo menos socialmente considerado pior por alguma estigmatização. E foi o que aquele homem fez. Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Você já deve ter evangelizado alguém, falaram que a pessoa é pecadora, precisa se arrepender, e ela diz: não, eu sou uma pessoa boa, eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei. Quando ela está dizendo isso, ela está dizendo: tem gente que roubou, tem gente que matou, mas eu não fiz isso. Nesse momento aí, ela já comete um pecado de buscar superioridade no fracasso dos outros. Então era o que este homem fazia. Ele disse no versículo 12: jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Agora veja a atitude do publicano. O que nós percebemos é que este fariseu interpretou a lei moral de Deus de uma maneira, irmãos, de uma maneira a achar que ele poderia ser um cumpridor dela. É o que muitos fazem. Em vez de eles verem que estão abaixo do que a lei de Deus requer, eles interpretam a lei de maneira a trazê-la para o plano em que eles estão. Jesus desmascarou os fariseus assim, quando ele disse: vocês ouviram o que foi dito, não matarás, acham que cumprem. Pois eu vos digo que se vocês odiarem, se polarizarem contra alguém, já o mataram. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Vocês se consideram cumpridores, pois eu quero dizer que este mandamento envolve não olhar para uma mulher que não é sua, desejando possuí-la. Portanto, eles davam a interpretação da lei que favorecia a ideia de que eles eram cumpridores, em vez de eles deixarem a lei ferir as suas próprias consciências. Aqui nós vemos, irmãos, claramente, aproveito só um momento para dizer que o dízimo é um mandamento moral e não cerimonial da lei, porque tudo de que ele fala aqui tem a ver com o aspecto moral da lei. Ele diz que não é um roubador, que não é como os injustos, os adúlteros, jejua 2 vezes por semana, que não é um mero ato cerimonial, é um ato de consagração que o Novo Testamento preserva, o jejum, e ele diz: dou os dízimos de tudo. Note, o dízimo está relacionado para não matar, não furtar, não roubar. Aproveito só a oportunidade para que possamos ver que o dízimo era considerado um mandamento moral. Assim como nós jejuamos ainda hoje, nós damos dízimos ainda hoje. Os mandamentos que caducaram foram os cerimoniais, prefigurativos do que Cristo viria a fazer, e que uma vez que Cristo consumou, eles já não precisam mais existir como prefiguração. E este homem dizia-se cumpridor dos mandamentos, interpretou a lei equivocadamente,
viu-a não como um espelho onde pudesse ver o seu pecado e maldade, mas achou que poderia atender aos seus reclamos. No verso 13 a Bíblia, porém, diz: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E este publicano entendeu a lei, entendeu que ela nos foi dada para que por ela tivéssemos o pleno conhecimento do pecado. Esse publicano está reconhecendo o seu pecado, e é interessante como ele reconhece que o pecado não é um ato meramente. O pecado nasce no coração, na concupiscência. Note que ele bate no coração. É como quem está revoltado com a fonte do pecado, com a raiz do pecado, que se encontra dentro de nós. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. É do coração que procedem as impurezas, disse Jesus, não é o de fora que nos contamina. O problema conosco, irmãos, está na raiz, está na natureza humana falida. Paulo, falando aos Efésios, diz: nós éramos por natureza filhos da ira. Nossa condição era essa, destinados à ira por uma natureza caída, decadente. Quando o pecado entrou no mundo pela escolha de Adão, corrompeu a natureza humana no tronco, no patriarca da humanidade, degenerando todos os descendentes moralmente. Este homem batia no peito. Ele estava em pé e ficava de longe, como quem não se sente digno de se aproximar dentro do templo para mais próximo dos ofícios. Ele ficava de longe. Ele nem levantava os olhos ao céu, envergonhado pelo seu pecado. Ele batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Embora a nossa tradução não esteja errada, a tradução literal aqui não seria: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, mas: ó Deus, se propício a mim, que sou pecador. Ou seja, aplaca a tua ira contra mim. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. 1 de João, capítulo 2, verso 2. E não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. É em Jesus que a ira de Deus é aplacada, porque a nossa culpa é expiada no sangue que Ele verteu. Quando este homem dizia: ser propício a mim, ele, que já estava contrito, arrependido, sentindo-se miserável, estava se refugiando no sacrifício futuro de Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos atentem para uma coisa, que eu vou ler de novo. No versículo 10: 2 homens subiram ao templo. Essa oração aconteceu no ambiente do templo, não foi numa sinagoga. A sinagoga era um lugar para discussão da Bíblia, debates, exposições da Escritura. O templo era o local dos sacrifícios, onde animais eram sacrificados pelos pecados do povo. O sacerdote, representando todo o povo, impunha as mãos sobre o animal como a indicar transferência dos seus pecados, daqueles a quem ele representava, para o animal. Depois o acutelava, depois sangrava o animal para a expiação da culpa. Este homem, dentro do templo, contrito, arrependido, dizendo: ser propício a mim, que sou pecador. Ele está dizendo isso com a visão dos sacrifícios na mente dele, com a imagem dos sacrifícios expiatórios diante dele. Ele não está confiando nos sacrifícios em si mesmos.
mas ele está confiando naquilo que os sacrifícios representam, o sacrifício futuro de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu posso dizer, em um sentido que vocês vão entender, que o homem no Velho Testamento, judeu particularmente, que frequentava o templo, era salvo pela fé nos sacrifícios que ele via no templo, mas não pela fé na eficácia daqueles sacrifícios. Porque o sangue de touros e de bodes não pode apagar pecados. O autor da carta aos Hebreus diz isso. Ele cria nos sacrifícios, não em si mesmo, eles criam naquilo que os sacrifícios representavam. Eles confiavam naquele sacrifício como imagem. Eles não confiavam no acontecimento de um animal ser morto, mas na mensagem que aquilo ali transmitia sobre o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. E por isso no Velho Testamento a linguagem não seria aquela linguagem que a gente gostaria de ouvir hoje, porque hoje nós vemos tanta superstição no catolicismo que nós somos extremamente precavidos com a nossa linguagem para não cair nos seus erros. A linguagem do Velho Testamento não era dizendo que aqueles sacrifícios eram um símbolo da expiação, é dito que aquele sacrifício era uma expiação. O sangue do animal será vertido para expiação da culpa, não diz para significar, para expiar a culpa. Moisés falava assim, irmãos, pressupondo a maturidade dos que o estavam ouvindo. Não era que o animal, por seu sangue, como animal, expiaria a culpa, mas é que o que lá estava representado expiava a culpa, que era o sacrifício de Cristo. Não era crer na coisa, era crer na figura que a coisa transmitia. Ali era a palavra de Deus representada teatralmente. E a palavra que falava por meio daquele símbolo salvava aquele que estivesse crendo, não na eficácia do sangue de animais, mas na figura ali representada. Nós podemos ver que não era o animal por si que nos obtinha o perdão de pecados, porque aqueles sacrifícios aconteciam rotineiramente, alguns em determinadas épocas, de maneira fixa. Se alguém pudesse obter, de fato, por meio daqueles sacrifícios em si, o perdão de pecados, eles não necessitariam ser repetidos e renovados nos períodos designados, mas eles eram renovados periodicamente para manter vívida a promessa. E se tinha o perdão e a justificação por meio da fé na promessa. Por isso que a Bíblia usa essa linguagem direta, é para a expiação do pecado. Como a Bíblia diz, a circuncisão é a aliança de Deus, não é a aliança, é um símbolo da aliança. Mas Deus não estava falando para crianças. Qualquer um é capaz de entender isso. Se trata de uma figura de linguagem, a coisa representando a outra. Como esta aliança que usamos no dedo, eu posso dizer que é o meu compromisso de casamento. Mas o meu compromisso não é isso, mas isso representa o meu compromisso com a minha esposa. E o autor da carta aos Hebreus vai explicar para quem entendeu infantilmente. Ele diz: o sangue de touros e de bodes não pode perdoar pecados. Era uma figura, mas a pessoa era salva quando cria no sacrifício, não enquanto o sacrifício daquele animal específico, mas cria na figura que estava ali representada. Por isso, irmãos, muitos pais da igreja, mestres da igreja antiga, nem todos, mas alguns, falavam muitas vezes do batismo como uma regeneração. Não é que eles estavam dizendo que o batismo regenerava. O batismo era um símbolo da regeneração, mas a fé no que o batismo expressava regenerava.
O batismo era uma palavra visível, como diziam os reformadores. Os sacramentos são palavras visíveis, é uma pregação teatralizada. A fé na palavra salva, a fé na mensagem do batismo salva, a fé na mensagem do batismo regenera. É óbvio que não faria sentido Deus dizer que os judeus se equivocaram por crerem em sacrifícios representativos, para depois Deus estabelecer novos ritos representativos e dizer, não, aqueles não tinham eficácia e esses agora têm. Não, não são ritos que têm eficácia, é Cristo, a pessoa de Cristo, o seu sacrifício real na cruz do Calvário. Mas os pais falavam da mesma forma que no Antigo Testamento se diz que o sacrifício do animal era a expiação da culpa. Ou seja, a mensagem era essa. Quem cria na mensagem do sacrifício era salvo. E quem cria na mensagem do batismo é regenerado. Nós temos até um episódio interessante na história de Susana Wesley, mãe de John Wesley. Era uma mulher extremamente piedosa, mas assim como o seu filho, chegou à ordenação de pastor sem ter uma experiência de conversão e somente depois converteu-se, e assim foi ela. Extremamente disciplinada, religiosa, devota, melhor que muitos que se dizem crentes, mas ela não era ainda convertida. É depois da conversão de João Wesley que João Wesley vai compartilhar com ela sobre a experiência de salvação que ele tivera para que ela também tenha. E ela conta que teve a sua experiência de salvação na hora da celebração da ceia. Ela começou a ver o pão sendo partido, o cálice sendo dividido, e ela creu. Vou até dizer dessa maneira, creu na ceia, mas não é creu no pão, no vinho, como substâncias que poderiam comunicar a graça como o catolicismo ensina. Ela conseguiu ali ver a mensagem de que Jesus consumou na cruz. E foi enquanto ela tomava a ceia que ela teve a fé salvífica e foi salva para a glória de Deus. Nós temos uma passagem na Bíblia seria muito instrutiva disso, e eu estou falando isso, irmãos, para que às vezes até nós possamos entender alguns pais da igreja e a sua linguagem, quando eles às vezes falam que o batismo é a regeneração. Na verdade, representa, e aquele que crê na mensagem do batismo é regenerado, não no batismo em si, na mensagem. Eu posso estar batizando alguém aqui, e uma pessoa que ainda não entendeu a pregação que eu fiz, finalmente na imagem do batismo entendeu o que é se unir a Cristo e nascer de novo, morrer com a vida velha, entrar com a vida nova. Na representação, aquilo ali criou um estalo e ela entendeu. E nem ela está sendo batizada, é o outro, mas a mensagem do batismo a salvou, porque ela compreendeu o sentido. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3. Diz assim a Bíblia Sagrada, versículo de número 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não no despojamento da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Note, aqui diz que Deus nos salva como uma verdadeira figura, o batismo. Note que o texto está dizendo que o batismo é uma figura, mas Deus nos salva como a figura que o batismo representa. Deus nos salva como o que está representado no batismo. Ele encontrou uma maneira de dizer que o batismo salva. Não salva porque tem alguma coisa sagrada na água, mas ele está querendo dizer que a mensagem que se contém no batismo, que pode ser pregada também no culto sem nenhum batismo, mas é a mesma mensagem. Aquilo que se figura no batismo nos salva pela ressurreição de Jesus Cristo. A salvação está na ressurreição de Jesus Cristo, não no batismo, mas Deus nos salva pela ressurreição de Jesus Cristo, conforme a figura que o batismo apresenta, pelo qual alguém morre para uma vida velha, crucificado com Cristo, e renasce para uma vida nova, mediante a ressurreição de Cristo. Ele deixa isso tão claro, que ele diz que o batismo não é o despojamento da imundície da carne. O batismo não regenera, não é o despojamento da natureza carnal, ele não despoja.
mas Ele nos salva entendido como a indagação de uma boa consciência para com Deus. Ele nos salva quando a pessoa tem consciência do que pelo batismo se faz, que é se unir a Cristo e assumir uma nova vida. Ou seja, não é o ato de ser batizado que nos salvará, mas a figura que está no batismo, que se representa no batismo como mensagem, nos salva quando nós temos consciência do que Ele está nos transmitindo como mensagem. Então essa mensagem que vem pela figura do batismo, ela nos salva. Era desse modo que os pais da igreja às vezes relacionavam o batismo com a salvação, não no sentido católico, supersticioso, que veio somente depois. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá em Hebreus, capítulo de número 9. Aos Hebreus, capítulo de número 9, vai falar dos ritos do Velho Testamento no templo. E diz assim a partir do verso 7: mas no segundo véu, segundo o santuário do templo, só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, aquilo era um símbolo, aquilo era para mostrar que ainda não estava tudo revelado. Versículo 9 ele diz que é uma alegoria, aquilo era uma alegoria, ou seja, era uma representação simbólica, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem 12 sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificação da carne impostas até o tempo da correção. Vamos entender esse texto aparentemente um pouco difícil. Ele está dizendo que aquelas cerimônias sacrificiais da lei mosaica eram uma alegoria, um símbolo de coisas futuras. E ele diz que agora ainda tem homens, porque mesmo Jesus já tendo sido crucificado, os judeus continuavam fazendo as oferendas de sacrifícios. Eles agora tem homens que vão oferecer 12 sacrifícios, mas esses 12 sacrifícios que eles oferecem não aperfeiçoam nada a consciência. Eles de si mesmos não melhoram em nada alguém. Se a pessoa não entende o significado que eles têm cumprido já em Cristo, quando essa carta foi escrita, se a pessoa se apega ao rito, eles não aperfeiçoam em nada. E o versículo 10 diz: consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, ou seja, eles só justificam na aparência. Carne aqui quer dizer na aparência. Paulo disse: alguém tem que se gloriar na carne, quer dizer, na aparência é muito mais eu. Ele quer dizer que aquelas purificações daqueles ritos era só na carne, era só externa, era só purificação aparente, não é real. Eles não aperfeiçoavam por si mesmos a consciência de ninguém, só faziam a pessoa ser considerada dentro da cultura judaica como purificada. É a purificação segundo a carne. Ela submeteu ao rito, é classificada dentro da cultura da nação, na aparência, como uma pessoa justificada. Mas para ter valor aquilo ali, era preciso que o que oferecia cresce no significado daquilo ali. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo que os que estão oferecendo hoje não creem no significado, senão eles teriam crido em Cristo, e já tinha vindo, morrido e ressuscitado. Eles estavam ainda confiando que aquilo ali por si mesmo fazia alguma coisa, mas aquilo não aperfeiçoava a consciência, só justificava a pessoa culturalmente, uns perante os outros, dava a classificação de que tinha havido uma purificação dentro da cultura judaica, mas não significava nada diante de Deus por si mesmo. Aquele publicano, meus amados irmãos, que entrou no templo, ele estava lá contrito, e ele estava no templo onde os sacrifícios eram oferecidos, dizendo: ser propício a mim, ó Deus, que sou pecador, manifestando uma fé profética no sacrifício vindouro de Cristo, vendo nos sacrifícios e ritos da lei uma mensagem pela qual ele seria salvo. Ele não seria salvo pelo rito, mas pela mensagem do rito, pela figura
do rito. Ele, portanto, contrito do templo, estava pondo sua fé no que aqueles sacrifícios figuravam. No Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia diz assim no verso de número 17: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Sabe o que é curioso nessa passagem, irmãos? É porque fala que por Moisés veio uma coisa só, a lei, e por Jesus vieram duas: a graça e a verdade. Nós ficamos pensando como fazer a correspondência de duas coisas com uma. É porque a lei tinha duas partes: a parte moral e a parte cerimonial. Na parte moral, a lei estabelecia aqueles mandamentos permanentes de Deus, da ordem moral, porque Ele criou o homem e o mundo, como os que estão no decálogo, nos 10 mandamentos, que são inalteráveis. Então, nós temos aqui a parte moral da lei, mas a lei também tinha as cerimônias, os ritos. A função da parte moral, Paulo explica, era revelar-nos o pecado. Romanos 7,7, Paulo diz: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse que não cobiçarás. Romanos 3, o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. O entendimento dessa dimensão moral da lei foi o responsável por aquele homem estar batendo no peito. Foi pelo entendimento da parte moral da lei que aquele homem não ousava levantar a cabeça para o céu, o rosto para o céu, batia no peito. Ele viu que era um pecador. Mas a outra parte da lei, que tinha os ritos e sacrifícios, a Bíblia diz que trazia sombras de bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Está lá em Hebreus 10, a lei traz a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, as sombras do sacrifício de Cristo. Aquele homem estava contrito, batendo no peito, porque entendeu a dimensão moral da lei. Mas quando ele apelava para que Deus lhe fosse propício, ele estava entendendo de que aqueles sacrifícios eram sombra do sacrifício de Cristo. Ele estava entendendo a figura dos sacrifícios, e que havia para a sua alma possibilidade de perdão e de salvação. Por isso que fala graça e verdade para aqueles que se sentem culpados, porque viram pela lei que são pecadores. O Evangelho oferece graça para aqueles que na lei somente tinham as sombras e não a imagem exata das coisas. O Evangelho oferece a verdade consumada, aquilo de que os ritos da lei eram só sombra. A lei moral nos faz apelar à graça. A lei cerimonial, com as suas sombras, faz-nos desejar a verdade consumada daquilo que ela representa. O Evangelho, portanto, traz graça e verdade. Graça e verdade. Nós vemos lá em Mateus, irmãos, João Batista pregando. João Batista é um dos exemplos mais interessantes da Bíblia, porque João Batista viveu exatamente na zona fronteiriça entre o Velho e o Novo Testamento. Eu digo até que ele morreu no Velho Testamento, porque ele morreu antes de Jesus morrer na cruz. Mas ele foi o último profeta. Além dos profetas duraram até João Batista, que foi o precursor imediato de Jesus. A mensagem dele ainda era do Antigo Testamento, mas ele podia dizer alguma coisa mais. Ele podia apontar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aqueles cordeiros que vocês imolam no templo são só sombras. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista teve um privilégio, irmãos, maravilhoso, porque os profetas diziam: ele vem, ele vem, ele vem. João Batista pode dizer: é este aqui, é este aqui. Veja a mensagem de João, Mateus capítulo de número 3, a partir do verso 6. Diz que os que se convertiam pela pregação de João Batista eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Portanto, João Batista tomava a lei de Deus no seu aspecto moral
para mostrar àquelas pessoas que elas eram pecadoras. Os que vinham para ser batizados vinham confessando publicamente os seus pecados. Não era confessionário a João, não. Eles confessavam publicamente, sinalizando arrependimento. E vendo ele, João Batista, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira futura? Ele viu que os fariseus e saduceus que gostavam de se considerarem justos estavam vindo. E ele pensou: será que esse pessoal está vindo sinceramente? E já foi para cima. E ele disse: raça de víboras, vocês se acham alguém? Vocês são raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mostrem que vocês de fato estão arrependidos. No verso 9 ele diz: e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar também filhos a Abraão. João Batista colocava para quebrar, irmãos. João Batista dizia: raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês estão arrependidos mesmo? Produzam frutos de quem está com o coração contrito. E nem venham dizer: somos filhos de Abraão. Que Deus não leva em conta isso, não. Deus, se quiser, faz de pedras filhos de Abraão. E ele diz no verso 10: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Essa parte aqui, irmãos, é interessantíssima. Porque ele não diz que o machado está posto no galho que não vai produzir fruto, está posto na raiz, indicando que o problema do galho que não dá fruto é que a raiz dele está poluída. O nosso problema está no coração, por isso o publicano batia no peito. Nosso problema não é só de galho, não é só consertar um galho e tem outro que está funcionando bem. Nosso problema está na raiz, o machado está lá na raiz. O que não produz bom fruto cai todo, porque o problema está na raiz, está no coração. Por isso que o publicano batia no peito. Mas aí ele anuncia o Cristo que viria. Verso 11: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Note, João Batista pregando o arrependimento com a lei moral de Deus. Ele levava as pessoas a verem o seu pecado, e por meio das promessas messiânicas, por meio dos ritos da lei, ele anunciava que depois dele viria o Cristo. A mensagem era essa: arrependimento e fé naquele que veio. Hoje para nós, fé naquele que já veio. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá em Gálatas, na carta escrita por Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Como é que a Escritura encerrou todo mundo debaixo do pecado? Através da lei. Pela lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Pela lei, nós somos indesculpáveis. Por isso que diz no verso 23: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados. Olha a palavra encerrado de novo: encerrados, encurralados, para aquela fé que se havia de manifestar. A função da lei moral é não encurralar, não é fazer você poder fazer dizer com aquele publicano: eu sou homem bom e tal. É fazer você perceber que é pecador por todos os lados. Ele encurralar, para você não ter outra opção a não ser a fé na promessa do Evangelho. O verso 24 diz: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor. Agora nós somos salvos através da fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem. A Escritura mostra, irmãos, na carta aos Hebreus, que Jesus fez um sacrifício perfeito e completo, cumprindo os ritos da lei. Hebreus capítulo de número 9 diz assim nos versos 11 e 12:
mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, aqueles que a lei prefigurava, que ainda viriam, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Ele não entrou no tabernáculo aqui da terra, no templo da terra, ele entrou foi no céu. Não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus, irmãos, é o Salvador perfeito, porque ele fez um sacrifício perfeito e é um sumo sacerdote perfeito. Sobre ele, como sumo sacerdote perfeito, a Bíblia diz em Hebreus 7, 28, porque a lei de Moisés, constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mortais, mas a palavra do juramento, que é o Evangelho, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. O autor da carta aos Hebreus está dizendo que esses sacerdotes da lei eram só figuras, eram homens fracos, morria um, vinha outro para tomar o lugar dele, ocupar o lugar dele. Não era uma coisa sólida, mas Jesus ressuscitou para não mais morrer. Ele é sumo sacerdote perfeito para sempre. Perfeito para sempre. Por isso nós não acreditamos, como a igreja romana, que na missa Jesus é novamente sacrificado. Ele não está morrendo e ressurgindo de novo. Ele é ressurreto e sumo sacerdote perfeito para sempre. O sumo sacerdote não é o papa, o pastor, o padre. Jesus é o sumo sacerdote que ofereceu um sacrifício perfeito para sempre. O seu sacrifício é irrepetível. Hebreus 10 diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feita uma vez. No verso 12: mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. No verso 14: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Portanto, os ritos da lei prefiguravam Cristo e o seu sacrifício, e aquele publicano entendeu isto. Lá em João 5, veja o que Jesus disse para os que lhe ouviam dentre os judeus. João 5, 39 e 40, Jesus disse: examinai as Escrituras, eram as do Velho Testamento, o Novo Testamento não tinha sido escrito. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo que nas Escrituras do Velho Testamento eles poderiam achar a vida eterna, e testemunhava o Velho Testamento dele. Aí ele diz no verso 40: e não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, vocês poderiam entender que o Velho Testamento fala de mim, fala de vida eterna, que vocês têm vindo a mim, mas vocês não querem vir a mim. E mais adiante ele diz no verso 44: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, do Velho Testamento, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, do Velho Testamento, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crereis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então aquele publicano, um homem da época do Velho Testamento, entrou no templo, no lugar de sacrifício, mostrou contrição e arrependimento. A lei moral o feriu, ele compreendeu que pela lei moral o que era revelado era pleno conhecimento do pecado, que ela não nos foi dada para nos salvar, porque nós somos pecadores e ela é santa, justa e boa. Mas ele viu o seu pecado, ele se arrependeu, ele viu que o pecado está na raiz, no coração, ele batia no peito, ele se envergonhava. E ele, no lugar, no caso o templo dos sacrifícios, ele disse ser propício a mim, a Deus. A placa proibida. Olha para o sacrifício que ainda virá, mas que estes aqui já representam. Ele creu na mensagem dos sacrifícios da lei como atinente ao sacrifício futuro e completo de Cristo. E a Bíblia diz que ele voltou para casa justificado. Ele agora não era um perdido,
era o salvo. E Jesus disse: quem a si mesmo se exalta será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Vamos ficar em pé. Santíssimo Deus e nosso Pai, rogamos a Ti, Senhor, que a Tua palavra, a Tua lei, Senhor, fira consciências, ó Deus, endurecidas. Desperte, meu Deus, os que estão sob um torpor moral, para que vejam a gravidade do pecado, para que vejam, meu Deus, que seus corações não são retos para contigo. Que desejem, meu Pai, de Ti perdão para os seus pecados e a libertação da escravidão a este coração pecaminoso. Que olhem para Cristo, para quem as promessas endereçavam, os ritos da lei prefiguravam e o Evangelho anuncia. E que o invoquem e chamem a Cristo para que Ele seja um Salvador. E que o Senhor, meu Pai, tire vidas hoje das trevas e traga para a luz. Nós te pedimos, faz isto agora, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu gostaria de perguntar, se alguém aqui que diz: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, eu estou com esse publicano, eu vi o meu pecado, estou envergonhado dos meus caminhos, mata o meu coração diante de Deus, mas eu quero que através de Jesus Deus me perdoe. Eu quero sair desse lugar e ir para a minha casa, sabendo que eu estou justificado diante de Deus, perdoado dos meus pecados, salvo por sua graça. Se você quer tomar esta decisão, entregar a sua vida hoje a Jesus, eu quero orar pela tua vida. Levante a sua mão, como eu estou fazendo aqui no meu lugar, e nós vamos orar por você. Por que eu preciso levantar a minha mão, pastor? Não é uma cerimônia que vai salvar de levantar a mão, mas é porque Jesus disse: quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu terei vergonha dele diante de meu Pai, os santos anjos. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Você vai saber se a fé está aí no seu coração, se você tiver a coragem de professar. Se você quer entregar a vida a Cristo, levante sua mão, iremos orar por você. Você diz: pastor, eu estou desviado, longe dos caminhos do Senhor, quero me reconciliar com Deus nessa noite. Levante a sua mão e nós vamos orar hoje aqui também por tua vida. Se houver alguém, não volte como veio, volte salvo pela graça do Senhor. Amém. Então vamos orar nesse momento, encerrando este culto, ouvindo os aniversariantes a virem à frente.